A Guerra Fria. Para entendermos como aconteceu a Guerra Fria, primeiro temos que voltar alguns anos antes. Em 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí com isso, o mundo ele ficou dividido em dois poderes: os Estados Unidos da América com o seu capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o comunismo. Porém, os dois não se gostavam muito e poderiam entrar em guerra facilmente. O problema é que eles sabiam que em uma possível guerra entre eles dois, ambos sairiam perdendo. Até o mundo poderia sair perdendo. Então eles começaram uma guerra de influência, a chamada Guerra por Procuração, tentando se aliar com o maior número de países possíveis e instalando o seu sistema político. Também tentando se envolver em conflitos menores também. Também tentando ver quem tinha o melhor sistema, a melhor tecnologia, os melhores equipamentos bélicos, além de também propaganda, espionagem, essas coisas. E a guerra começou no dia 12 de março de 1947. O nome é Guerra Fria porque não houve nenhuma guerra de verdade, ou seja, ela nunca esquentou, pelo menos não entre as duas potências principais, já que no contexto de Guerra Fria houve várias outras guerras menores. Pois enfim, após derrotar a Alemanha, ela foi dividida em 4 zonas, ocupadas por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. E inclusive também até a cidade de Berlim também foi dividida. E todos esses outros países que foram ocupados pelos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial acabaram virando repúblicas socialistas fantoches, ou estados satélites da União Soviética. Inclusive os aliados também começaram a ocupar vários lugares que os japoneses haviam ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, dividindo os países no meio, como a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Coreia e Vietnã do Norte eram socialistas e a Coreia do Sul e Vietnã do Sul eram capitalistas, por isso que foi dividido no meio. Em 1948 a 1951, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que foi uma espécie de ajuda financeira na Europa pelos países capitalistas que foram prejudicados pela Segunda Guerra Mundial. E em resposta, em 1949, os soviéticos criaram o Comecon, que foi a mesma coisa que uma ajuda financeira para os países que foram prejudicados na Segunda Guerra Mundial, só que com os países comunistas. E também no mesmo ano, em 1949, os Estados Unidos criaram a OTAN, que era tipo uma aliança militar entre os países capitalistas da Europa e alguns também da América do Norte. No momento, os Estados Unidos era o único país do mundo com armamento nuclear, e isso lhe dava muita vantagem. Mas em 1949, os soviéticos conseguiram produzir a sua própria bomba nuclear. Em 1952, os Estados Unidos criaram a sua mais nova bomba de hidrogênio, que era 1000 vezes mais forte do que as bombas atômicas testadas no Japão. Aí, em 1953, os soviéticos produziram a sua própria bomba de hidrogênio, ou seja, esses dois países não podiam entrar em guerra de jeito nenhum. Em 1939, foi o fim da Guerra Civil Chinesa, que já estava acontecendo já faz um tempo. E no final, os comunistas acabaram ganhando. Com isso, então, foram criadas duas Chinas: a República da China, nacionalista, e a República Popular da China, conhecida como a China Comunista. E aí, com isso, em 1950, aconteceu a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E aí foi criada alguma coisa que já ia acontecer nos próximos anos: os países capitalistas a ajudarem um lado e os socialistas do outro. Em 1955, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo da OTAN, só que com os países comunistas. Em 1959, deu o fim da Revolução Cubana, que transformou o Cuba em um país socialista na América, que ajudaria a levar o comunismo na América do Sul.
Inclusive, os Estados Unidos, junto com alguns outros cubanos, tentaram invadir Cuba. Essa que é conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que falhou e deixou os cubanos bem bravos com os Estados Unidos. Com isso, a sua relação com a União Soviética só aumentou, e isso em partes gerou também a crise dos mísseis de Cuba, que foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Porém, no final, tudo foi resolvido. Que em breve eu farei também um vídeo falando sobre a crise dos mísseis de Cuba. Também aconteceu também a corrida espacial também, que foi para ver qual dos dois países tinha um dos melhores equipamentos espaciais. Os Estados Unidos foram à frente, levando o primeiro ser vivo, satélite e homem ao espaço, o que humilhou os Estados Unidos. Com isso então, em 1968, os Estados Unidos criaram a NASA e eles levaram o primeiro homem à Lua em 1968. Depois disso, então, isso também influenciou bastante também na corrida armamentista, já que eles poderiam levar os mísseis diretamente para outros países. Porém, eles não disputavam mais como antes também, já que antes eles disputavam, mas depois disso, dessas conquistas aí, eles não disputavam mais como antes. Inclusive, em 1961, foi criado o Muro de Berlim, que basicamente foi uma divisão entre capitalistas e socialistas, o que isso virou um grande símbolo da Guerra Fria, já que a maioria das pessoas do comunismo iriam para o capitalismo, para a parte do capitalismo, já que era mais propício, melhor. E aí com isso foi criado o Muro de Berlim, que dividia basicamente os capitalistas e os comunistas, separando famílias e amigos. E isso quase gerou também uma guerra também, esse que é conhecido como a crise de Berlim, mas logo depois os capitalistas concordaram com a ideia. Inclusive também vários testes de bombas nucleares foram testados em todo o mundo, que tinha como principal objetivo testar as novas tecnologias, como também mostrar o poder armamentista para outro país, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética. Depois disso, em 1961, outros países também começaram a produzir suas próprias bombas, como a China, França e Reino Unido e tal. Em 1964 a 1965, houve a Guerra do Vietnã, que já aconteceu faz algum tempo, que foi basicamente impedir o comunismo no Vietnã do Sul. Parecia uma guerra fácil, porém foi uma das guerras que mais marcaram a Guerra Fria e os Estados Unidos. Depois do fim da Guerra do Vietnã, com a derrota dos Estados Unidos, o Vietnã se unificou em um modelo comunista e se espalhou para outros países da Ásia, inclusive na África também, o que gerou várias outras guerras civis também. Além disso também, em 1979, houve também a Guerra do Afeganistão, com a União Soviética e o Afeganistão comunista contra os mujahidins, que estavam apoiados para a maioria dos países capitalistas. Esse que é conhecido também como o Vietnã soviético. Além disso também, em 1983, foi um dos momentos mais tensos também da Guerra Fria, pois houve também um exercício militar e simulando um caso de DEFCON 1 na Europa, ou seja, um caso de guerra nuclear. E isso aconteceu com os países membros da OTAN. Com isso, então, os soviéticos também ficaram prontos também para a guerra, ele e seus aliados. E lá para 1980 a 1985, a União Soviética estava cada vez mais fragilizada, sua economia estava cada vez pior e a guerra no Afeganistão não ajudava em nada. E durante algum tempo depois, a guerra acabaria com a vitória dos mujahidins, já que a União Soviética tinha desistido do Afeganistão, já que eles não estavam conseguindo ganhar a guerra. Inclusive, lá para 1989, foi o fim das repúblicas socialistas soviéticas, já que eles declararam sua independência, já que, tipo assim, eles deixaram de ser satélites da União Soviética. Inclusive, em 1989, foi a queda do Muro de Berlim, o que fez a reunificação do país depois de anos. E em 1991 foi o fim da União Soviética, já que vários outros países declararam sua independência, dando fim ao país, que se dividiu em vários países que hoje conhecemos, como a Ucrânia, Rússia, tal.
Já que a economia da União Soviética estava muito fragilizada, eles acabaram se dividindo em vários outros. Até porque, como eles estavam investindo tanto em equipamentos, ao invés da população, a população cansou do comunismo, enfim. E aí muitos consideram em 1991 o fim da Guerra Fria, já que, assim, tipo, em 1989 é considerado o fim da Guerra Fria, mas geralmente ela acabou em 1991 com a queda da União Soviética. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, não se esqueçam de comentar aí nos comentários, tá? Se eu tiver esquecido de alguma coisa importante da guerra, né? Depois eu vou fazer alguns outros vídeos também de complementos da Guerra Fria, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis de Cuba, tal, tudo. Em breve eu vou fazer tudo isso. Pois enfim, né? Aconteceram várias outras coisas, tá? Pois a Guerra Fria é muito extensa, né? Aconteceram várias outras coisas, só citei as coisas mais importantes. Pois é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.